Em um império comandado por um empresário cruel e arrogante, uma faxineira leva a filha silenciosa para o trabalho por puro acaso. A curiosidade da menina por um manuscrito misterioso revela um talento linguístico extraordinário que desafia o próprio dono da empresa. Mas o que parecia apenas uma provocação vira um confronto de mundos, e uma verdade esquecida ameaça derrubar séculos de prepotência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. O elevador subiu silenciosamente pelos 40 andares do edifício de vidro e aço que dominava o centro da cidade. Dentro dele, Carmen Oliveira segurava firme a mão da filha Sofia, de 12 anos, enquanto observava os números digitais mudarem no painel. Seus dedos tremiam ligeiramente, não pelo frio do ar-condicionado, mas pela ansiedade que tomava conta de seu peito. "Mãe, por que estou aqui com você hoje?" perguntou Sofia pela terceira vez, ajustando a mochila escolar nos ombros. Seus olhos castanhos brilhavam com curiosidade enquanto observava o interior luxuoso do elevador, com suas paredes espelhadas e botões dourados. "Já te expliquei, minha filha. Sua avó teve que ir ao hospital fazer uns exames e não pode te buscar na escola hoje. Não tinha mais ninguém." Carmen suspirou, alisando o uniforme azul que usava há 5 anos. "Vai ficar quietinha enquanto eu trabalho, está bem? Não pode incomodar ninguém." Sofia assentiu, mas sua mente já estava em outro lugar. Durante os 12 anos de sua vida, nunca havia pisado em um prédio tão imponente. As histórias que a mãe contava sobre seu trabalho sempre pareciam exageradas. Como podia existir um lugar tão diferente do pequeno apartamento onde moravam na periferia? As portas se abriram no 38º andar, revelando um corredor de mármore branco que se estendia como um rio congelado. Carmen caminhou rapidamente, seus sapatos fazendo eco contra o piso polido, enquanto Sofia a seguia alguns passos atrás, fascinada pelos quadros nas paredes e pelas plantas exóticas que decoravam o ambiente. "Bom dia, senhora Carmen", cumprimentou a recepcionista, uma mulher jovem de cabelos loiros perfeitamente arrumados. Seus olhos se fixaram em Sofia com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. "O senhor Rodrigo não costuma permitir visitas durante o expediente." "Eu sei, mas foi uma emergência. Ela vai ficar comigo e não vai atrapalhar nada. Prometo." A voz de Carmen carregava um tom de súplica que Sofia nunca havia escutado antes. Rodrigo Mendonça, aos 45 anos, era o tipo de homem que fazia questão de ser notado, mesmo quando estava sozinho. Seu escritório ocupava todo o último andar do prédio, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista privilegiada da cidade. As paredes eram decoradas com obras de arte que custavam mais do que Carmen ganhava em toda uma vida, e uma estante de mogno abrigava livros em dezenas de idiomas diferentes. Mas o que mais chamava a atenção era o objeto que repousava em uma mesa de vidro no centro da sala, um manuscrito antigo, com páginas amareladas pelo tempo e escritas em caracteres que pareciam dançar pela superfície do pergaminho. Rodrigo o havia comprado em um leilão na Europa 2 anos antes, mais como símbolo de seu status intelectual do que por qualquer interesse genuíno em seu conteúdo. Sentado em sua cadeira de rodas italiana, feita de fibra de carbono e equipada com os mais modernos acessórios tecnológicos, Rodrigo revisava relatórios financeiros quando Carmen bateu discretamente na porta. "Entre", disse ele sem levantar os olhos dos documentos. Sua voz tinha aquele tom cortante que Carmen conhecia bem, o mesmo tom que usava quando estava prestes a encontrar defeitos no trabalho dela. Carmen empurrou a porta lentamente, revelando Sofia ao seu lado. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Rodrigo ergueu os olhos dos papéis, e sua expressão mudou de indiferença para a irritação em questão de segundos. "O que significa isso?" Sua voz tinha o poder de fazer as pessoas se encolherem, e Carmen sentiu os ombros se curvarem automaticamente. "Senhor Rodrigo, eu peço desculpas. Minha mãe teve que ir ao hospital e não tinha como deixar a Sofia em casa. É só por hoje, ela não vai atrapalhar em nada." Rodrigo estudou a menina com o olhar calculista, de quem avalia um investimento duvidoso. Sofia, ao contrário da mãe,
Não demonstrava sinais de intimidação. Seus olhos percorriam o escritório com genuína admiração, detendo-se especialmente no manuscrito sobre a mesa de vidro. "Quantos anos ela tem?" perguntou Rodrigo, ainda observando Sofia. 12 anos, senhor." "E por que não está na escola?" "Ela estava na escola, mas saiu mais cedo hoje por causa de uma reunião de professores." Carmen respondeu rapidamente, torcendo as mãos. Rodrigo fez uma pausa, saboreando o desconforto da situação. Havia algo sobre exercer poder sobre pessoas em posição vulnerável que sempre lhe dava prazer. Era uma lembrança constante de sua própria superioridade, especialmente depois do acidente que o deixara confinado à cadeira de rodas 5 anos antes. "Ela sabe ficar quieta?" perguntou, dirigindo-se diretamente a Sofia pela primeira vez. Sofia ergueu o queixo, encontrando o olhar dele com uma confiança que surpreendeu até mesmo Carmen. "Sei sim, senhor. Mas posso fazer uma pergunta?" Rodrigo arqueou uma sobrancelha, divertindo-se com a audácia da garota. "Pode." "Que livro é aquele?" Sofia apontou para o manuscrito. "Parece muito antigo." Um sorriso cruel se formou nos lábios de Rodrigo. Ali estava a oportunidade perfeita para mais uma de suas demonstrações de superioridade intelectual. Aquilo não é um livro comum. É um manuscrito do século XV, escrito em vários idiomas antigos. Algo muito além da compreensão de uma criança. "Que idiomas?" A pergunta de Sofia foi feita com tamanha simplicidade que soou quase inocente. Carmen puxou suavemente o braço da filha. "Sofia, não. Incomode o senhor Rodrigo com perguntas." Mas Rodrigo levantou a mão, indicando que Carmen parasse. Seus olhos brilhavam com uma malícia particular. "Não, deixe ela perguntar. É interessante ver a curiosidade juvenil em ação." Ele dirigiu sua cadeira até ficar mais próximo de Sofia. "Por que quer saber sobre os idiomas?" "Porque gosto de idiomas," Sofia respondeu com naturalidade. "Acho interessante como as pessoas falam diferente, mas querem dizer coisas parecidas." A risada que saiu da garganta de Rodrigo foi áspera e condescendente. "Ah, você gosta de idiomas? E quantos idiomas você conhece?" Sofia hesitou por um momento, olhando para a mãe, que balançou a cabeça discretamente, como se tentasse dissuadi-la de responder. Mas havia algo na expressão zombeteira de Rodrigo que despertou uma determinação inesperada na menina. 11, disse ela. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som abafado do tráfego 40 andares abaixo. Rodrigo olhou para Sofia como se ela tivesse acabado de afirmar que sabia voar. A gargalhada que ecoou pelo escritório foi tão alta que fez Carmen se encolher ainda mais. Rodrigo se curvou para a frente na cadeira, segurando a barriga como se tivesse acabado de ouvir a piada mais hilária de sua vida. 11 idiomas, ele repetiu entre risos, limpando uma lágrima que se formara no canto do olho. Carmen, sua filha tem uma imaginação muito fértil. Talvez devesse considerar aulas de teatro ao invés de perder tempo com essa fantasia. Sofia não se moveu, nem sorriu, nem demonstrou qualquer constrangimento. Simplesmente ficou ali, observando Rodrigo com a mesma curiosidade com que havia observado o manuscrito. Carmen, por outro lado, sentia o rosto queimar de vergonha. Sofia, pare com isso. Peça desculpas ao Sr. Rodrigo, sussurrou Carmen, puxando suavemente o braço da filha. Mas, mãe, eu não menti, Sofia respondeu calmamente. Eu realmente sei 11 idiomas. Rodrigo secou as lágrimas e compôs a postura, decidindo aproveitar a situação para uma de suas demonstrações favoritas de superioridade intelectual. Era a oportunidade perfeita para ensinar uma lição sobre mentiras e pretensão para uma criança que claramente não conhecia seu lugar no mundo. Está bem, pequena mentirosa, disse ele, dirigindo a cadeira até a estante de livros. Vamos fazer um teste. Se você realmente sabe 11 idiomas, deve ser capaz de entender quando eu falar com você em cada um deles. Carmen sentiu o estômago se revirar. Conhecia bem essa faceta cruel de Rodrigo, a maneira como ele humilhava funcionários em reuniões, como encontrava prazer em expor as limitações alheias. Agora sua filha seria a próxima vítima. Senhor Rodrigo, por favor, ela é só uma criança.
Não se preocupe, Carmen. Será educativo. Rodrigo sorriu com frieza e se voltou para Sofia. Vamos começar fácil. Hello, little girl. Do you understand what I'm saying? Sofia inclinou a cabeça ligeiramente. Yes, sir. You're asking if I understand English, and I do. But your pronunciation has a slight Portuguese accent when you say little. O sorriso de Rodrigo vacilou por uma fração de segundo. Ele não esperava que ela notasse detalhes tão sutis. Rapidamente se recompôs e mudou para outro idioma. Très bien. Maintenant, pouvez-vous me dire comment vous avez appris le français? J'ai appris avec Madame Dubois, une dame française qui vit dans notre quartier. Elle me donne des leçons gratuites le samedi matin. Sofia respondeu fluentemente. Elle dit que j'ai une bonne prononciation. A expressão de Rodrigo começou a mudar. Havia algo na fluência da menina, na naturalidade com que ela falava, que não podia ser fingida. Ele conhecia francês há 20 anos e sabia distinguir entre alguém que havia decorado algumas frases e alguém que realmente dominava o idioma. Hen hao, ni hui shuo zhongwen? Perguntou em mandarim, aumentando a dificuldade. Hui de, xianshen, wo gen Zhang lao shi xue zhongwen. Ta zai women she qu de tu shu guan jiao ke. Sofia respondeu sem hesitar e depois traduziu para o português. Sim, senhor. Aprendo chinês com o professor Zhang. Ele dá aulas na biblioteca da nossa comunidade. Carmen olhou para a filha como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela sabia que Sofia era inteligente e que passava muito tempo na biblioteca, mas nunca imaginara que sua filha tivesse desenvolvido habilidades tão avançadas. Rodrigo sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. Havia passado 2 anos tentando encontrar alguém que pudesse pelo menos identificar alguns dos idiomas do manuscrito, e agora uma menina de 12 anos estava demonstrando um domínio linguístico que rivalizava com o seu próprio. Davайте popróbuem ruski, disse em russo, com a voz ligeiramente menos confiante. Конечно, сэр. Русский язык очень красивый. Я изучаю его с помощью приложения и с помощью господина Александра, который работает в пекарне рядом с нашим домом. Sofia respondeu e depois explicou. Claro, senhor. O russo é muito bonito. Estudo com um aplicativo e com o Sr. Alexander, que trabalha na padaria perto de casa. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais o silêncio do escárnio, mas o silêncio do espanto. Rodrigo olhou para Sofia com uma intensidade nova, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Como... Ele começou, mas parou, recompondo-se. Como uma criança da sua idade aprende tantos idiomas? Sofia deu de ombros com naturalidade. Não é difícil quando você gosta. Comecei com inglês na escola, depois minha mãe me levou na biblioteca e descobri que tinha muitos livros em outras línguas. A bibliotecária, Dona Marisa, me apresentou para várias pessoas que vieram de outros países e moram no nosso bairro. Eles gostam de ensinar porque sentem saudade de casa. E os aplicativos, acrescentou Carmen, ainda processando tudo o que estava descobrindo sobre a filha. Ela fica no celular direto. Eu achava que era só jogos. Alguns são jogos, Sofia admitiu. Mas jogos que ensinam idiomas são mais divertidos que jogos normais. Rodrigo se aproximou mais, sua curiosidade agora genuína. Que outros idiomas você conhece? Italiano, alemão, árabe, japonês, latim e... Sofia hesitou por um momento. Hebraico antigo. Hebraico antigo? A voz de Rodrigo saiu quase como um sussurro. O rabino da sinagoga perto de casa me ensina. Ele diz que é importante conhecer as línguas antigas para entender como as modernas se desenvolveram. Rodrigo olhou para o manuscrito sobre sua mesa, depois de volta para Sofia. Uma ideia impossível começou a se formar em sua mente. Durante 2 anos, diversos especialistas haviam examinado aquele documento. Linguistas renomados, professores universitários, tradutores certificados. Todos haviam conseguido identificar apenas fragmentos, línguas isoladas, pedaços de significado que nunca se conectavam em um todo coerente. Sofia, disse ele, e pela primeira vez sua voz não carregava condescendência. Você gostaria de dar uma olhada naquele manuscrito? Carmen deu um passo à frente alarmada.
Senhor Rodrigo, ela não pode tocar em nada. Não vai tocar. Apenas... olhar. Rodrigo dirigiu a cadeira até a mesa de vidro. Venha aqui, Sofia. Sofia se aproximou lentamente, os olhos fixos no pergaminho antigo. Conforme chegava mais perto, sua expressão mudou. O que antes era curiosidade casual transformou-se em fascínio intenso. Isso é incrível, murmurou ela, inclinando-se sobre a mesa sem tocar no manuscrito. É como se fosse um quebra-cabeças linguístico. O que você quer dizer? Olha aqui. Sofia apontou para uma seção sem tocar no papel. Esta parte está em latim, mas usa a estrutura gramatical do grego antigo. E aqui... Ela moveu o dedo para outra área. Isso parece árabe, mas com alguns caracteres que são mais parecidos com o hebraico. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Em 2 minutos de observação, aquela menina havia identificado padrões que ele nunca havia percebido, mesmo depois de 2 anos estudando o documento. Continue, disse ele, sua voz tensa de expectativa. É como se quem escreveu isso quisesse que apenas alguém que conhecesse muitos idiomas pudesse entender a mensagem completa. Cada idioma conta uma parte da história, mas eles estão todos conectados. Sofia ergueu os olhos para Rodrigo. Posso tentar ler algumas partes? Rodrigo assentiu, incapaz de falar. Sofia começou a ler em voz baixa, traduzindo conforme avançava. A verdadeira sabedoria não reside na acumulação de riquezas, mas na compreensão de que todos os homens são. Ela parou abruptamente, franzindo o senho. O que foi? Perguntou Rodrigo. Esta palavra aqui. Sofia apontou para um símbolo específico. Não consigo identificar o idioma. Parece familiar, mas... Vários especialistas tentaram decifrar essa parte. Ninguém conseguiu. Sofia continuou estudando o manuscrito em silêncio por alguns minutos. Rodrigo e Carmen observavam, hipnotizados, enquanto a menina movia os olhos pelo pergaminho como se estivesse lendo um livro comum. Senhor Rodrigo, disse Sofia finalmente, erguendo os olhos com uma expressão estranha. Quem disse que este manuscrito é do século XV? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Os especialistas que o autenticaram. Por quê? Sofia mordeu o lábio inferior, hesitante. É que alguns destes símbolos e estruturas linguísticas que estou vendo aqui só foram documentados muito depois disso. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som do telefone de Rodrigo. Ele atendeu automaticamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia. Senhor Mendonça, é do laboratório de autenticação. Temos alguns resultados sobre o manuscrito que o senhor nos enviou para análise adicional. Há algo que precisa saber urgentemente. Rodrigo segurou o telefone, com força, sentindo suas mãos suarem. O que descobriram? Perguntou, tentando manter a voz firme enquanto observava Sofia, que continuava estudando o manuscrito com intensidade crescente. Senhor Mendonça, os resultados da datação por carbono são... inconsistentes com nossa análise anterior. O pergaminho realmente é do século XV, mas a tinta... A voz do técnico hesitou. A tinta contém componentes que só foram sintetizados no século XVIII. É impossível, mas os dados não mentem. Como assim impossível? Rodrigo afastou a cadeira da mesa, criando espaço entre ele e Sofia, como se ela pudesse ouvir a conversa telefônica. Alguém teria que ter... escrito sobre um pergaminho autêntico do século XV, usando tintas que não existiam na época. Mas não há sinais de sobreposição ou alteração. É como se a tinta e o pergaminho fossem da mesma idade, apesar de isso ser cientificamente impossível. Carmen observou a expressão de Rodrigo mudar de confusão para algo próximo do pânico. Ela não conseguia ouvir a conversa, mas percebia que algo estava profundamente errado. Há mais alguma coisa, continuou o técnico. Encontramos vestígios de um pigmento que corresponde a uma fórmula secreta usada por apenas 3 artistas conhecidos na história. Todos eles viveram em períodos diferentes, separados por séculos. Vocês têm certeza dos resultados? Repetimos os testes 3 vezes, senhor. E há algo mais estranho ainda. Submetemos pequenas amostras do texto a um algoritmo de análise linguística computacional.
O programa detectou padrões de escrita que sugerem múltiplos autores, mas com um nível de coordenação impossível para a época. Rodrigo desligou o telefone lentamente, as palavras do técnico ecoando em sua mente. Durante 2 anos, ele havia se vangloriado da posse daquele manuscrito, usando-o como símbolo de sua superioridade cultural e intelectual. Agora descobria que nem mesmo sabia o que realmente possuía. Senhor Rodrigo? Voz suave de Sofia o trouxe de volta ao presente. O senhor está bem? Ele olhou para ela, essa criança que em poucos minutos havia notado inconsistências que especialistas renomados não conseguiram detectar em 2 anos. Sofia, você disse que alguns símbolos aqui não deveriam existir no século XV. Como você pode ter tanta certeza? Sofia apontou para uma seção específica do manuscrito. Este símbolo aqui, por exemplo, é uma variação de um caractere árabe que só foi documentada depois que os estudos do Al-Jarriz foram traduzidos para o latim no século XVI. E esta estrutura gramatical grega, ela moveu o dedo para outra área, só apareceu em textos depois da descoberta de certos manuscritos bizantinos no século XVII. Você estudou história da linguística? Perguntou Rodrigo, incrédulo. Não exatamente estudei. Mas quando você aprende muitos idiomas, acaba aprendendo sobre como eles mudaram ao longo do tempo. É como... Sofia pausou, procurando as palavras certas. É como estudar a evolução de uma família. Você aprende quando certas características apareceram. Carmen escutava tudo em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação crescer em seu peito. Ela sempre soube que Sofia era especial, mas começava a perceber que talvez não compreendesse completamente quão extraordinária sua filha realmente era. Rodrigo dirigiu a cadeira mais próximo do manuscrito, estudando-o com olhos novos. Sofia, você seria capaz de traduzir mais partes do texto? Posso tentar, mas... Sofia hesitou, olhando para a mãe. Algumas partes são muito complexas. Não é só sobre conhecer os idiomas. É sobre entender o contexto histórico, as referências culturais, as nuances filosóficas. Você entende de filosofia? Sofia corou ligeiramente. Leio alguns livros na biblioteca. O Sr. Marcos, que é professor aposentado de filosofia, às vezes conversa comigo sobre os textos. Marcos? Rodrigo franziu o senho. Marcos Antonelli, Carmen explicou. É um professor italiano que mora no nosso bairro. Ele ensina Sofia sobre literatura e filosofia nas tardes de quinta-feira. Rodrigo sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Inveja, respeito. Durante décadas, ele havia acumulado diplomas, contratado os melhores tutores, frequentado as universidades mais prestigiosas. E ali estava uma criança de 12 anos que havia construído sua própria rede de mentores em uma biblioteca comunitária de um bairro periférico. Sofia, disse ele lentamente, você gostaria de um desafio? Carmen deu um passo à frente, alerta. Senhor Rodrigo, o que o senhor está pensando? Se Sofia conseguisse traduzir uma porcentagem significativa deste manuscrito, digamos 80%, eu estabeleceria um programa de bolsas de estudos para crianças talentosas de baixa renda. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmen olhou para a filha, depois para Rodrigo, tentando processar a proposta. Sofia, por sua vez, estudou o rosto do empresário com a mesma intensidade com que havia estudado o manuscrito. Que tipo de programa? Perguntou Sofia. Bolsas integrais para escolas particulares de alto nível, acesso a tutores especializados, materiais de estudo. Rodrigo fez uma pausa, saboreando a sensação de poder que a proposta lhe dava. Mas apenas se você conseguir provar que pode fazer o que afirma. E se eu não conseguir? Então você aprenderá uma lição valiosa sobre não prometer coisas além de suas capacidades. Carmen sentiu o sangue ferver. Ela conhecia Rodrigo há anos e sabia que ele estava usando sua filha como entretenimento, preparando-a para uma humilhação pública. Senhor Rodrigo, minha filha não é um experimento. Não é um experimento, Carmen. É uma oportunidade. Rodrigo dirigiu-se novamente a Sofia. Bem, aceita o desafio?
Sofia olhou para o manuscrito, depois para a mãe e finalmente de volta para Rodrigo. Aceito, mas tenho condições. A audácia da resposta surpreendeu até mesmo Carmen. Rodrigo arqueou uma sobrancelha divertido. Condições? Uma criança de 12 anos está me impondo condições? Se o senhor quer que eu faça um trabalho sério, preciso de recursos adequados, Sofia disse calmamente. Acesso à internet para pesquisas, cópias de alta qualidade do manuscrito, para que eu possa estudar sem danificar o original, e acesso a materiais de referência especializados. E mais? O programa de bolsas não pode ser apenas considerado. Tem que ser implementado de verdade se eu conseguir cumprir minha parte do acordo. Rodrigo estudou o rosto determinado da menina. Havia algo naqueles olhos castanhos que o incomodava e fascinava ao mesmo tempo. Era como se ela pudesse ver através de suas intenções, como se compreendesse o jogo que ele estava jogando e decidisse jogar por suas próprias regras. Está bem, disse ele finalmente. Você terá tudo isso, mas eu escolho o prazo, 3 semanas. 3 semanas? Carmen exclamou. Ela tem escola, deveres. 1 mês, contrapropôs Sofia. E posso vir aqui todas as tardes depois da escola para trabalhar. Todas as tardes? Carmen olhou para a filha com preocupação. Sofia, isso é muito... Mãe, eu posso fazer isso. A confiança na voz de Sofia era absoluta. Rodrigo estendeu a mão. Temos um acordo. Sofia olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, com uma maturidade que contrastava estranhamente com sua idade, apertou a mão do empresário. Temos um acordo, confirmou ela. Naquele momento, nenhum deles, nem Rodrigo, nem Carmen, nem Sofia, poderia prever as consequências daquele aperto de mãos. O manuscrito que repousava sobre a mesa de vidro guardava segredos que iriam além de sua origem misteriosa. E Sofia, com sua mente brilhante e determinação inabalável, estava prestes a descobrir verdades que mudariam não apenas sua própria vida, mas também a de todos ao seu redor. Carmen olhou pela janela panorâmica, observando a cidade se estender até o horizonte. Tinha a estranha sensação de que sua filha acabara de dar um passo em direção a um mundo do qual ela não fazia parte, e pela primeira vez em muito tempo sentiu medo. Rodrigo, por sua vez, observava Sofia com uma mistura complexa de sentimentos. Havia algo sobre aquela criança que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre inteligência, classe social e potencial humano. E enquanto parte dele esperava ansiosamente para ver se ela realmente poderia decifrar o manuscrito, outra parte começava a temer o que ela poderia descobrir. O telefone tocou novamente. Desta vez era sua assistente. Senhor Mendonça, o Dr. Harrison, da Universidade de Oxford, está na linha. Ele diz que tem informações urgentes sobre o manuscrito medieval que o senhor possui. Algo sobre uma descoberta que pode mudar completamente nossa compreensão do documento. Rodrigo hesitou antes de atender a ligação de Oxford. O dia havia sido uma sucessão de surpresas desconcertantes, e ele começava a questionar tudo o que acreditava saber sobre o manuscrito que tanto prezava. Com um movimento brusco, pegou o telefone. Dr. Harrison. Senhor Mendonça. Boa tarde. Lamento incomodá-lo, mas surgiu uma situação extraordinária. A voz do acadêmico britânico soava tensa através da linha internacional. Recebemos uma consulta de um colecionador em Viena sobre um manuscrito praticamente idêntico ao seu. As fotografias que nos enviou são perturbadoras. Idêntico como? Rodrigo sentiu um frio percorrer sua espinha. Não apenas semelhante, Sr. Mendonça. Idêntico. Mesmo pergaminho, mesma tinta, mesmo conteúdo. Até as manchas de idade estão nos mesmos lugares. Harrison fez uma pausa. O problema é que esse manuscrito está documentado em Viena desde 1847. Tem proveniência completa, registros históricos detalhados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Rodrigo. Sofia e Carmen observavam sua expressão mudar de confusão para algo próximo do desespero. "O que o senhor está querendo dizer?" perguntou Rodrigo, embora já suspeitasse da resposta.
Estou dizendo que existe pelo menos um manuscrito falsificado, Sr. Mendonça. E considerando que o de Viena tem documentação histórica sólida, Harrison deixou a implicação suspensa no ar. Rodrigo desligou o telefone com força excessiva, fazendo Carmen dar um pequeno pulo. 2 anos. 2 anos exibindo aquele manuscrito para visitantes importantes, usando-o como símbolo de seu refinamento cultural. E agora descobria que, provavelmente, era dono de uma falsificação sofisticada. Senhor Rodrigo, Sofia se aproximou cautelosamente. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para ela com uma expressão que misturava raiva e humilhação. Parece que meu manuscrito pode ser uma farsa. O senhor quer que eu pare de analisá-lo? Não. A resposta saiu mais áspera do que ele pretendia. Quero que você continue. Se é uma falsificação, quero saber exatamente como foi feita e quem teve a audácia de me enganar. Carmen percebeu a mudança no tom de Rodrigo. A fascinação curiosa dos minutos anteriores havia se transformado em algo mais sombrio. Senhor Rodrigo, talvez seja melhor deixar isso para os especialistas. Os especialistas foram incompetentes, ele retrucou com frieza. Uma criança de 12 anos notou inconsistências que eles não viram em 2 anos. Sofia sentiu o peso da expectativa e da frustração de Rodrigo recair sobre seus ombros. Mas ao invés de recuar, ela se aproximou mais do manuscrito. Se é uma falsificação, disse ela lentamente, é uma falsificação muito estranha. Por quê? Porque quem fez isso sabia mais sobre história linguística do que deveria saber. Não é apenas uma cópia. É como se alguém tivesse criado um documento que conta uma história específica através da evolução da linguagem. Sofia franziu o senho, concentrada. É quase como se fosse um código. Um código? Sim. Cada inconsistência temporal que encontro parece intencional, como se as irregularidades fizessem parte da mensagem. Rodrigo se aproximou mais, seu interesse renovado apesar da humilhação. Que tipo de mensagem? Sofia estudou o manuscrito por mais alguns minutos em silêncio. Carmen observava a filha trabalhar, notando a intensidade com que ela se concentrava, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Posso fazer algumas anotações? Perguntou Sofia. Preciso mapear os padrões linguísticos para entender a sequência. Rodrigo assentiu e forneceu papel e canetas. Durante a próxima hora, Sofia trabalhou metodicamente, copiando símbolos, fazendo diagramas e conexões que nem Rodrigo nem Carmen conseguiam compreender. A tarde estava escurecendo quando ela finalmente ergueu os olhos. Encontrei algo, disse ela, com a voz carregada de excitação e apreensão. O quê? As inconsistências temporais seguem um padrão. Cada erro corresponde a um período histórico específico onde houve grandes mudanças sociais ou revoluções no pensamento humano. Sofia apontou para suas anotações. Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa, movimentos abolicionistas. E daí? É como se quem escreveu isso estivesse tentando contar a história da evolução da consciência humana, sobre igualdade e justiça social. Sofia olhou diretamente para Rodrigo. E a mensagem principal não é muito confortável para alguém em sua posição. A honestidade brutal da observação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Explique. Sofia hesitou, olhando para a mãe como se pedisse permissão para continuar. Carmen assentiu sutilmente. O texto fala sobre como o verdadeiro poder corrompe as pessoas, fazendo-as acreditar que sua riqueza e posição as tornam superiores aos outros. Mas também fala sobre redenção, sobre como até as pessoas mais perdidas podem encontrar seu caminho de volta à humanidade. Você está interpretando demais, disse Rodrigo, friamente. Talvez, mas há uma seção aqui. Sofia apontou para uma área específica que fala sobre um homem poderoso que perde tudo aquilo que acredita definir seu valor, sua mobilidade, seu status, suas certezas, e só então consegue ver a verdade sobre si mesmo. Carmen sentiu o ar se tornar pesado. Ela conhecia a história de Rodrigo,
Sabia sobre o acidente que o havia deixado em cadeira de rodas 5 anos antes. Ver sua filha inadvertidamente fazer referência àquele trauma a fez tremer de ansiedade. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Sofia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma frieza perigosa. Interessante teoria, mas você se esquece de algo importante, Sofia. Do quê? Você precisa de mim. Sua família precisa de mim. Ele dirigiu a cadeira mais próximo dela, sua presença subitamente intimidadora. Eu posso fazer sua vida muito melhor ou muito pior, dependendo de como você se comportar. Carmen deu um passo à frente, protegendo instintivamente a filha. Senhor Rodrigo, a Sofia só está fazendo o trabalho que o senhor pediu. O trabalho que eu pedi era tradução, não psicanálise. Rodrigo não tirava os olhos de Sofia. Você quer continuar com o nosso acordo? Então se concentre nos fatos, não em interpretações sentimentais. Sofia sustentou o olhar dele sem recuar. Tudo bem, mas os fatos são estes. O manuscrito é real, mas não é do século XV. É muito mais recente, provavelmente do século XIX. E quem o escreveu sabia que ele seria descoberto por alguém específico. Específico como? Alguém rico, poderoso, arrogante e que coleciona objetos raros como símbolos de status. Sofia fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. O documento inteiro é uma armadilha. A revelação caiu sobre o escritório como uma bomba. Rodrigo olhou para o manuscrito, depois para Sofia, processando lentamente as implicações do que ela havia dito. Uma armadilha para quê? Para forçar essa pessoa a confrontar verdades sobre si mesma que ela preferiria ignorar. Sofia se levantou, guardando suas anotações. Quem escreveu isso não queria vender um manuscrito antigo. Queria enviar uma mensagem. E você acha que essa mensagem era para mim? Não sei. Mas alguém passou muito tempo e esforço criando algo que só poderia ser decifrado por uma mente específica, em circunstâncias muito específicas. Sofia olhou ao redor do escritório luxuoso, depois de volta para Rodrigo. E aqui estamos nós. Naquele momento, o telefone tocou novamente. Rodrigo atendeu com impaciência, mas sua expressão mudou rapidamente conforme escutava a voz do outro lado da linha. Senhor Mendonça, aqui é Antônio, do Arquivo Municipal. O senhor pediu para investigarmos a proveniência do manuscrito que comprou 2 anos atrás. A voz do homem soava nervosa. Encontramos algo muito estranho nos registros de leilão. O vendedor usou documentos falsos. Na verdade, essa pessoa nem existe. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim não existe? O nome, o endereço, a empresa de leilões, tudo falso. É como se alguém tivesse criado uma identidade completa apenas para vender esse manuscrito específico para o senhor. Antônio fez uma pausa. Há mais uma coisa. Conseguimos rastrear o dinheiro da transação. Foi depositado em uma conta que foi imediatamente fechada, e os fundos foram transferidos para uma fundação de caridade que trabalha com educação em comunidades carentes. O telefone escorregou da mão de Rodrigo, caindo no chão com um barulho seco. Sofia e Carmen observavam chocadas enquanto ele tentava processar a informação. Alguém havia orquestrado elaboradamente para que ele comprasse aquele manuscrito. Alguém havia estudado seus hábitos, seus interesses, sua psicologia e havia criado uma armadilha perfeita, que só seria ativada quando a pessoa certa, uma criança com habilidades linguísticas extraordinárias, aparecesse para decifrá-la. Senhor Rodrigo, Sofia se aproximou cautelosamente. Há mais uma coisa que preciso lhe dizer sobre o manuscrito. Ele ergueu os olhos para ela, temendo mais uma revelação. Encontrei uma dedicatória escondida. Está escrita em uma tinta que só fica visível sob determinado ângulo de luz. Sofia apontou para uma seção que parecia em branco. E ela menciona seu nome. As palavras de Sofia ecoaram no escritório como uma sentença final. Rodrigo sentiu suas mãos tremerem enquanto olhava para a seção aparentemente em branco do manuscrito. Durante 2 anos, havia observado aquela área vazia dezenas de vezes,
nunca imaginando que continha uma mensagem oculta direcionada especificamente a ele. "Mostre-me", disse ele com a voz rouca. Sofia pegou o manuscrito delicadamente e o posicionou próximo à janela, ajustando o ângulo até que a luz do final da tarde incidisse de forma específica sobre o pergaminho. Gradualmente, como mágica, palavras começaram a aparecer na superfície aparentemente virgem. "Para Rodrigo Mendonça", Sofia leu lentamente, "aquele que perdeu sua humanidade quando perdeu a capacidade de caminhar entre os iguais." Carmen cobriu a boca com as mãos, horrorizada pela crueldade da mensagem. Rodrigo, por sua vez, ficou pálido como o papel. A referência ao acidente que o deixara em cadeira de rodas era inequívoca e impossível de ignorar. "Continue", ele sussurrou. "Se estas palavras chegaram aos seus olhos, é porque finalmente encontrou alguém capaz de enxergar além das barreiras que você mesmo construiu. A criança que traduz estas linhas não é um acidente. Ela é seu espelho. Mostra o que você poderia ter sido se tivesse escolhido a humildade em lugar da arrogância." Sofia parou de ler, olhando para Rodrigo com a mistura de compaixão e preocupação. "Senhor Rodrigo, talvez eu não devesse continuar." "Continue", ele ordenou, sua voz carregada de uma intensidade perigosa. "Você se tornou prisioneiro não de sua cadeira, mas de sua própria amargura. Construiu um império de vidro e aço para se esconder do mundo, mas esqueceu que paredes de vidro permitem que todos vejam a escuridão que carrega dentro de si." Sofia hesitou novamente. "Há mais, mas..." "Leia tudo." Carmen se aproximou da filha, colocando uma mão protetora em seu ombro. Podia sentir a tensão emanando de Rodrigo como ondas de calor. Sofia respirou fundo antes de continuar. "Esta menina que traduz minhas palavras cresceu na pobreza, mas floresceu na sabedoria. Você cresceu na abundância, mas murchou na ignorância emocional. Ela aprendeu idiomas para se conectar com o mundo. Você os aprendeu para se separar dele. Ela vê igualdade onde você vê hierarquia. Ela vê oportunidade onde você vê ameaça." "Quem escreveu isso?" A pergunta saiu como um rugido. "Quem teve a audácia de me estudar, de me julgar, de criar toda essa farsa elaborada?" Sofia continuou lendo, ignorando a explosão. "Se você está se perguntando quem eu sou, a resposta está mais próxima do que imagina. Sou alguém que observou sua transformação de perto, que viu como você se tornou prisioneiro de sua própria dor e decidiu convertê-la em crueldade." Rodrigo passou as mãos pelo rosto, tentando processar a enormidade da situação. Alguém próximo a ele havia orquestrado toda aquela elaborada lição de humildade. Alguém que conhecia detalhes íntimos de sua vida, de sua personalidade, de suas fraquezas. "Há mais", disse Sofia suavemente. "Não quero ouvir mais." "Mas é importante", ela insistiu. "A última parte é diferente." Apesar de si mesmo, Rodrigo assentiu para que ela continuasse. "Mas esta não é uma mensagem de condenação, Rodrigo. É uma mensagem de esperança. A criança que lê estas palavras não veio para expor suas falhas, mas para mostrar seu potencial perdido. Se você conseguir ver nela não uma ameaça ao seu status, mas uma oportunidade de redenção, talvez ainda possa encontrar o homem que costumava ser." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do trânsito distante. Rodrigo olhava fixamente para o manuscrito, como se pudesse encontrar respostas nas entrelinhas. "Quem mais tem acesso ao meu escritório?" perguntou ele finalmente, dirigindo-se a Carmen. "Senhor?" Carmen pareceu confusa pela pergunta. "Quem mais trabalha neste andar? Quem poderia ter estudado minha rotina, meus hábitos, minha personalidade?" Carmen pensou por um momento. "Bem, há a equipe de limpeza, os seguranças, sua assistente pessoal, o pessoal de manutenção." "Nomes", ele demandou. "Quero nomes." "Senhor Rodrigo", Sofia interrompeu suavemente. "Talvez a identidade da pessoa não seja o mais importante agora." "Como assim não é importante?" Rodrigo se virou para ela, seus olhos brilhando de raiva. "Alguém me fez de idiota, me humilhou, criou uma farsa elaborada às minhas custas.
E você acha que não é importante descobrir quem foi? É que... Sofia hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. A pessoa que escreveu, isso claramente se importa com o que acontece com você. Não foi feito por crueldade, foi feito por amor. Amor? Rodrigo riu amargamente. Você chama isso de amor? Minha avó sempre diz que, às vezes, as pessoas que mais amamos são aquelas que têm coragem de nos dizer verdades que não queremos ouvir, Sofia explicou. Quem fez isso gastou muito tempo, dinheiro e esforço para criar algo que pudesse alcançar você de uma forma que simples palavras não conseguiriam. Carmen observou a filha falar com uma maturidade que a surpreendia constantemente. Aos 12 anos, Sofia demonstrava uma compreensão da natureza humana que muitos adultos nunca desenvolviam. Além disso, Sofia continuou, há algo mais no manuscrito. Uma parte que fala sobre o futuro, não sobre o passado. Que tipo de futuro? Fala sobre um programa, uma iniciativa que você poderia criar. Não apenas bolsas de estudo, mas algo maior. Um sistema que identificasse crianças como eu em comunidades carentes e lhes desse acesso não apenas à educação formal, mas a mentores, recursos, oportunidades reais. Rodrigo franziu o senho. Como pode haver algo sobre um programa futuro em um manuscrito que supostamente foi escrito no século passado? Porque, Sofia disse lentamente, eu acho que quem escreveu isso conhece você muito bem. Conhece suas capacidades, suas conexões, seu potencial para fazer a diferença, e acreditava que você faria a coisa certa se fosse devidamente motivado. Motivado ou manipulado? A diferença? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Durante 5 anos, desde o acidente, ele havia se concentrado exclusivamente em exercer controle sobre outros, em demonstrar poder através da manipulação e intimidação. A ideia de ser ele próprio manipulado e para um propósito aparentemente nobre era simultaneamente humilhante e perturbadora. Senhor Rodrigo, Carmen disse hesitantemente, talvez devêssemos ir. Foi um dia muito longo. Não. Rodrigo ergueu a mão. Sofia, você disse que pode traduzir 80% do manuscrito. Quero que faça isso, mas não em 3 semanas ou 1 mês. Quero em 1 semana. 1 semana? Carmen protestou. Isso é impossível. Ela tem escola. Ela precisa dormir. Ela pode vir aqui todas as manhãs antes da aula e todas as tardes depois. Eu fornecerei tudo o que precisar. Equipamentos, materiais, até tutores se necessário. Rodrigo olhou diretamente para Sofia. Mas quero saber tudo. Cada palavra, cada implicação, cada mensagem oculta neste documento. Sofia estudou o rosto dele, vendo algo que não havia notado antes. Por baixo da raiva e da humilhação, havia uma curiosidade genuína, quase desesperada, como se ele precisasse entender não apenas o manuscrito, mas a si próprio. Está bem, disse ela, mas preciso de uma coisa além dos materiais. O quê? Preciso que me conte sobre o acidente. A solicitação atingiu Rodrigo como um choque elétrico. Por que diabos você precisa saber sobre isso? Porque há referências no manuscrito que só fazem sentido se eu entender seu contexto pessoal. Não precisa ser agora, mas em algum momento durante esta semana, preciso saber o que realmente aconteceu com você. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, lutando com a ideia de expor sua vulnerabilidade para uma criança de 12 anos. Finalmente, assentiu com relutância. Amanhã, disse ele. Venham amanhã de manhã e começamos. Quando Carmen e Sofia finalmente saíram do escritório, Rodrigo ficou sozinho com o manuscrito. Lentamente, dirigiu a cadeira até a janela e olhou para a cidade se estendendo abaixo dele. Durante 5 anos, havia se sentido como um deus observando de seu trono de vidro e aço. Agora, pela primeira vez, sentia-se pequeno. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua assistente. Senhor Mendonça, há uma mulher aqui embaixo que insiste em falar com o senhor. Diz que é sobre o manuscrito e que o senhor vai querer ouvir o que ela tem a dizer. Nome? Helena Vasquez. Ela é professora aposentada
e diz que conhece a identidade da pessoa que criou o manuscrito. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Mande-a subir. Enquanto esperava o elevador chegar, Rodrigo olhou mais uma vez para o manuscrito. Naquele momento, percebeu que havia mais uma seção de texto oculto que ainda não havia sido revelada. E desta vez as palavras que apareceram sob a luz o fizeram questionar tudo o que achava que sabia sobre sua própria vida. O acidente não foi apenas um acidente, Rodrigo. E você sempre soube disso. Helena Vasquez tinha cerca de 60 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos que pareciam carregar o peso de muitos segredos. Quando entrou no escritório de Rodrigo, sua presença preencheu o ambiente de uma forma que poucos conseguiam fazer. Havia algo em sua postura que sugeria autoridade intelectual, mas também uma tristeza profunda. Senhor Mendonça, disse ela, sua voz carregada de um sotaque que misturava várias origens. Obrigada por me receber. Rodrigo estudou-a cuidadosamente. Havia algo familiar em seu rosto, mas não conseguia identificar o quê. Você disse que conhece a pessoa que criou o manuscrito? Conheço, sim. Muito bem, na verdade. Helena se aproximou da mesa onde o documento repousava, seus olhos se enchendo de lágrimas. Porque fui eu quem o criou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo olhou para ela com uma expressão que misturava choque e fúria crescente. Você? Eu. Helena tocou delicadamente na borda do manuscrito. Passei 3 anos preparando este projeto, estudando você, compreendendo seus padrões, sua psicologia, esperando pela pessoa certa para decifrá-lo. Por quê? Pergunta saiu como um rugido. Por que diabos você faria algo assim? Helena suspirou profundamente antes de responder. Porque você era meu filho, Rodrigo. E eu assisti, enquanto você se transformava em um estranho. O mundo pareceu parar. Rodrigo olhou para Helena com olhos arregalados, processando lentamente as palavras que havia acabado de ouvir. Isso é impossível. Minha mãe está morta há 15 anos. Helena Vasquez não é meu nome verdadeiro. É o nome que adotei quando fingi minha própria partida. Ela se aproximou mais, e Rodrigo pôde ver semelhanças no formato dos olhos, na linha da mandíbula. Meu nome real é Helena Mendonça. Não, Rodrigo balançou a cabeça violentamente. Não, isso é uma farsa. Minha mãe morreu em um acidente de trânsito. Eu estava no funeral. Você esteve no funeral de uma mulher que morreu em um acidente, sim, mas não era eu. Eu precisava desaparecer, Rodrigo. Precisava sair de sua vida para que você pudesse encontrar seu próprio caminho. Helena puxou uma cadeira e se sentou na frente dele. Mas quando soube do seu acidente 5 anos atrás, quando vi como você reagiu, como se fechou para o mundo, eu soube que havia cometido um erro terrível. Rodrigo, sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob ele. Durante 15 anos, havia carregado a culpa pela suposta morte da mãe. Havia usado essa dor para justificar sua amargura crescente. Você deixou que eu pensasse que você estava morta durante 15 anos? Sua voz tremia de uma mistura de dor e raiva. Eu estava morrendo, Rodrigo. Não fisicamente, mas emocionalmente, vendo você se tornar cada vez mais frio, mais calculista, mais cruel com as pessoas ao seu redor. Helena limpou uma lágrima. Você não era assim quando criança. Era gentil, curioso, preocupado com os outros. E você achou que fingir sua própria morte seria a solução? Achei que sem minha presença constante, você seria forçado a encontrar sua própria humanidade. Mas em vez disso, você se tornou pior. Helena olhou ao redor do escritório luxuoso. Construiu este império de solidão e usou seu poder para machucar outros. Rodrigo passou as mãos pelo rosto, tentando processar a enormidade da revelação. E o manuscrito? Por que criar esta farsa elaborada? Porque palavras diretas nunca funcionaram com você. Você sempre foi teimoso. Precisava descobrir as coisas por conta própria para realmente acreditar nelas. Helena sorriu tristemente. Lembra quando criança, como você adorava quebra-cabeças? Sempre dizia que as melhores verdades eram aquelas que você tinha que trabalhar para encontrar. Isso não justifica o que você fez.
Não, não justifica. Mas quando soube que você havia se tornado ainda mais amargo depois do acidente, quando descobri como você tratava seus funcionários, como havia perdido completamente a capacidade de empatia, eu sabia que precisava fazer algo drástico. Rodrigo sentiu uma onda de náusea. E Sofia? Você orquestrou o encontro dela comigo também? Não exatamente. Eu conhecia Carmen, sabia que ela tinha uma filha extraordinária, mas não planejei que elas viessem hoje. Isso foi destino, talvez. Ou sorte. Helena olhou para o manuscrito. Mas quando soube que uma criança havia decifrado em uma tarde o que especialistas não conseguiram em 2 anos, eu soube que era hora de me revelar. Como você conhece Carmen? Helena hesitou por um momento. Ela cuidou de mim durante uns tempos, alguns anos atrás, quando eu estava passando por dificuldades. É uma mulher extraordinária, com uma filha ainda mais extraordinária. Rodrigo se lembrou das palavras de Sofia sobre o acidente não ter sido realmente um acidente. O manuscrito dizia que meu acidente não foi acidental. O que isso significa? O rosto de Helena se endureceu. Significa que descobri coisas sobre aquele dia que você nunca soube, sobre por que você estava naquela estrada específica, naquele horário específico. Explique. Você se lembra por que estava dirigindo para a fazenda dos Oliveira naquele domingo? Rodrigo franziu o senho. Havia um problema com o contrato de arrendamento. Precisava resolver pessoalmente. Não havia problema nenhum, Rodrigo. Alguém forjou documentos para fazer você acreditar que precisava ir lá urgentemente. Helena se levantou e caminhou até a janela. Eu passei 2 anos investigando. Contratei investigadores particulares. Rastreei cada ligação, cada documento. Quem faria algo assim? Marcos Castilho. O nome atingiu Rodrigo como um raio. Marcos havia sido seu sócio mais próximo na época, alguém em quem confiava completamente. Marcos? Mas por quê? Porque você havia descoberto que ele estava desviando fundos da empresa. No dia anterior ao acidente, você disse que ia confrontá-lo na segunda-feira. Helena se virou para enfrentar o filho. Ele não podia deixar isso acontecer. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Durante 5 anos, havia culpado o destino, a má sorte, sua própria imprudência pelo acidente que mudara sua vida. Nunca imaginara que pudesse ter sido deliberadamente orquestrado. Como você descobriu tudo isso? Depois que soube do acidente, comecei a suspeitar. Marcos assumiu o controle da empresa muito rapidamente. Fez mudanças que beneficiavam apenas a ele. Então, contratei ajuda profissional. Helena voltou a se sentar. Tenho todas as provas, Rodrigo. Documentos, gravações, evidências suficientes para destruir Marcos completamente. Por que não me contou antes? Porque você não estava pronto para ouvir. Estava consumido pela raiva, pela amargura. Se soubesse da verdade naquela época, teria usado essas informações para se tornar ainda mais cruel, mais vingativo. Helena segurou as mãos do filho. Eu precisava que você encontrasse sua humanidade primeiro, antes de lhe dar armas para destruir outro ser humano. Rodrigo puxou as mãos para longe, ainda processando a traição. E agora? Agora que sei a verdade. Agora a escolha é sua. Você pode usar essas informações para destruir Marcos, pode buscar vingança, pode deixar que isso alimente ainda mais sua escuridão. Helena fez uma pausa. Ou você pode usar essa verdade para se libertar finalmente do passado. Como assim me libertar? Perdoando. A palavra caiu entre eles como uma pedra em águas paradas. Rodrigo olhou para a mãe como se ela tivesse sugerido algo fisicamente impossível. Perdoar? O homem destruiu minha vida. Sua vida só foi destruída se você permitir que seja. Helena se levantou novamente. Rodrigo, você é bilionário. Tem uma empresa de sucesso, recursos ilimitados, influência que poderia mudar milhares de vidas. Sua cadeira de rodas não mudou nada disso. Mudou tudo. Mudou apenas sua perspectiva, e talvez isso não tenha sido completamente ruim. Helena apontou para o manuscrito. Antes do acidente, você estava se tornando exatamente como Marcos, ganancioso, corrupto, disposto a passar por cima de qualquer um para conseguir o que queria.
O acidente o forçou a parar, a reconsiderar. Me forçou a me tornar amargo e cruel. Isso foi uma escolha sua, não uma consequência inevitável. Helena se dirigiu à porta. Vou deixar você processar tudo isso. Mas amanhã, quando Sofia vier traduzir o resto do manuscrito, ela encontrará algo que mudará sua perspectiva sobre escolhas e consequências. O que mais há no manuscrito? A história de um homem que teve uma segunda chance de fazer diferente e o que ele escolheu fazer com essa oportunidade. Helena parou na porta. Sofia é essa segunda chance, Rodrigo. Não a desperdice. Depois que ela saiu, Rodrigo ficou sozinho no escritório, que de repente parecia menor, menos imponente. Olhou para o manuscrito e viu não mais um símbolo de sua sofisticação, mas um espelho cruel refletindo todas as suas falhas. Seu telefone tocou. Era Carmen. Senhor Rodrigo, desculpe incomodar, mas Sofia está muito preocupada. Ela disse que sentiu que algo terrível ia acontecer quando saímos hoje. Está tudo bem? Rodrigo olhou pela janela para a cidade iluminada abaixo. Carmen, preciso lhe perguntar uma coisa. Você já cuidou de uma mulher chamada Helena Vasquez? O silêncio do outro lado da linha foi longo demais para ser casual. Carmen. Senhor Rodrigo, Sim, cuidei dela. Mas como o senhor... Ela esteve aqui hoje. Disse que conhece Sofia. Oh, não. A voz de Carmen saiu como um sussurro aterrorizado. Senhor Rodrigo, eu posso explicar. Eu não sabia. Quando ela me contou quem realmente era, eu prometi nunca dizer nada. Quem ela realmente é, Carmen? Sua mãe, senhor. Helena é sua mãe. A confirmação mesmo esperada atingiu Rodrigo com força renovada. Por quanto tempo você soube? 3 anos. Ela apareceu no hospital onde eu estava trabalhando como cuidadora, muito doente, muito triste. Disse que havia cometido o maior erro de sua vida e precisava encontrar uma forma de consertá-lo. Carmen fez uma pausa. Senhor Rodrigo, ela nunca parou de amar o senhor. Tudo o que fez foi por amor. Rodrigo desligou o telefone e ficou sozinho com seus pensamentos. Lá fora, a cidade continuava sua dança noturna de luzes e movimento. Mas dentro do escritório, o tempo parecia ter parado. Ele olhou novamente para o manuscrito e percebeu que havia mais texto aparecendo sob a luz noturna que entrava pelas janelas. Palavras que não estavam lá antes, como se o documento estivesse revelando seus segredos gradualmente. A verdadeira medida de um homem não é o que ele faz quando tem poder, mas o que ele faz quando descobre que seu poder foi construído sobre mentiras. Rodrigo passou a noite em claro, as revelações sobre Helena e o acidente girando em sua mente. Quando Carmen e Sofia chegaram pela manhã, encontraram-no ainda vestindo as roupas do dia anterior, com olheiras profundas. Carmen, disse ele com voz rouca, você sabia que Sofia seria capaz de decifrar o manuscrito, não sabia? Carmen baixou os olhos. Helena me pediu para ficar atenta a oportunidades. Quando a escola cancelou as aulas ontem, parecia que o destino estava conspirando. Helena queria que o senhor descobrisse a verdade por conta própria, Sofia explicou. Carmen não sabia dos detalhes. Sofia se aproximou do manuscrito. Agora que sei a verdade, entendo por que o texto me parecia tão pessoal. Helena pesquisou muito além de sua personalidade. Há referências no manuscrito sobre uma criança das línguas, nascida da humildade. Ela sabia sobre você desde o início? Não especificamente sobre mim, mas ela sabia que crianças como eu existem nas comunidades carentes. E apostou que uma dessas crianças entraria em sua vida. Sofia começou a traduzir as seções finais do manuscrito. Aqui fala sobre Marcos Castilho. Ele está morrendo de câncer no pâncreas. Tem uma filha de 15 anos que não sabe nada sobre o que o pai fez. Rodrigo sentiu o peso da complexidade moral. Expor Marcos significaria destruir uma adolescente inocente. Helena quer que o senhor tenha todas as informações antes de decidir. Sofia continuou lendo. A questão não é se você tem direito à vingança. Tem. A questão é que tipo de homem você escolhe ser. Carmen entregou uma carta de Helena. Rodrigo, se decidir confrontar Marcos, apoiarei. Se decidir perdoá-lo, também apoiarei.
Eu amo você, filho. Sempre amei. O programa de bolsas, disse Rodrigo finalmente. Vamos implementá-lo. Não como o acordo, mas porque é o certo. E Marcos? Vou visitá-lo, para fazer a paz com o passado. Sofia sorriu pela primeira vez. Como uma criança de 12 anos pode ter mais sabedoria que um homem de 45? Talvez porque eu ainda não aprendi que deveria ter medo de ser gentil. Seu telefone tocou. Era sua assistente. Senhor Mendonça? Marcos Castilho está na linha. Diz que precisa falar urgentemente sobre algo que aconteceu há 5 anos. Rodrigo hesitou antes de atender. Durante 5 anos fantasiara sobre este momento, mas agora, conhecendo a verdade sobre Marcos, tudo era diferente. Passe. A ligação, disse finalmente. A voz que saiu do telefone era irreconhecível, fraca e quebrada. Rodrigo, obrigado por atender. Estou morrendo. Câncer no pâncreas. Os médicos dizem que tenho poucos meses. Lamento. Não, você não lamenta. E não deveria. Marcos fez uma pausa laboriosa. Rodrigo, preciso lhe dizer algo sobre o acidente. Eu causei aquele acidente. Foi minha culpa. Mesmo esperando, ouvir a confissão atingiu Rodrigo devastadoramente. Você havia descoberto que eu estava desviando fundos. Quando disse que queria revisar os contratos, eu soube que estava acabado. Marcos começou a chorar. Forjei um problema na fazenda dos Oliveira para ganhar tempo e permitiu que eu dirigisse lá sabendo das condições da estrada. Sim, e não um dia passa sem que eu me odeie por isso. Marcos soluçava. Minha filha Isabela me visita todos os dias. Ela me olha com tanto amor. Preciso que saiba que sinto muito. Rodrigo olhou para o manuscrito, lembrando das palavras sobre perdão. Marcos, onde você está? Hospital Santa Casa, quarto 412. Vou visitá-lo. No hospital, Rodrigo encontrou Marcos esquelético na cama, ao lado de uma adolescente que segurava sua mão. Pai, você tem visita, disse Isabela alegremente. Você deve ser um dos amigos do papai. Marcos abriu os olhos vendo Rodrigo com terror e alívio. Isabela, este é Rodrigo Mendonça. Isabela se levantou entusiasmada. Papai fala de você às vezes. Depois que ela saiu para buscar café, os 2 homens ficaram sozinhos. Rodrigo, eu não esperava que viesse realmente. Nem eu. Rodrigo se aproximou. Marcos, por quanto tempo você tem sofrido com isso? Desde o momento que soube que você se machucou, tentei me convencer de que foi acidente, mas sabia a verdade. E depois? Por que nunca disse nada? Covardia. Marcos se virou para encarar Rodrigo. E quando vi como você mudou, me convenci de que contar só faria tudo pior. Marcos, Rodrigo estendeu a mão. Eu perdoo você. As lágrimas de Marcos foram como uma barragem rompendo. Obrigado, obrigado. O acidente mudou minha vida, sim, mas as escolhas que fiz depois foram minhas. Você é responsável pelo acidente. Eu sou responsável por quem me tornei. Rodrigo permaneceu no hospital 2 horas, conversando com Marcos e Isabela. Quando se despediu, havia paz em seu peito. Ao sair, seu telefone tocou. Era Sofia. Senhor Rodrigo, como foi a conversa? Inesperada. Sofia, amanhã começamos oficialmente o programa de bolsas. E você vai me ajudar a desenhá-lo. E primeiro preciso fazer uma ligação. Para quem? Para minha mãe. Mas quando chegou em casa, Helena não atendia. Em vez disso, ouviu uma mensagem. Rodrigo, se está ouvindo isto, escolheu o caminho da compaixão. Estou orgulhosa. Mas agora preciso lhe dizer uma última verdade que mudará tudo. Venha me encontrar amanhã no lugar onde costumávamos alimentar os patos. Há algo que precisa ver. Rodrigo olhou para o manuscrito e percebeu uma seção final que Sofia não havia mencionado, e as palavras que leu fizeram seu mundo tremer. Sofia não é apenas uma criança talentosa que apareceu por acaso em sua vida, Rodrigo. Ela é sua irmã. Rodrigo não conseguiu processar as palavras. Releu 3 vezes, esperando que fizessem sentido. Sofia é sua irmã. Era impossível. Sofia tinha 12 anos.
Ele 45. Na manhã seguinte, encontrou Helena no parque onde costumavam alimentar patos. Precisa me explicar sobre Sofia. Helena suspirou. Sofia é minha filha, Rodrigo. Sua irmã por parte de mãe. Como? Depois que fingi minha morte, fiquei perdida por anos. Conheci um homem, engravidei, mas ele me abandonou. Carmen estava passando por sua própria tragédia. Havia perdido um bebê. Quando nos conhecemos, ela se ofereceu para ajudar. E Carmen? Decidimos criar Sofia juntas. Carmen seria legalmente a mãe, mas eu ajudaria. Sofia era especial desde o nascimento. Havia uma inteligência extraordinária. Por quanto tempo planejavam esconder isso? Para sempre, inicialmente. Mas quando Sofia começou a demonstrar habilidades tão avançadas, percebi que ela poderia ser a chave para alcançar você. Você usou minha própria irmã para me manipular. Não. Criei oportunidades. O que aconteceu depois foi genuíno. Carmen sabe que Sofia é minha irmã? Não. Carmen acredita que Sofia é filha do homem que me abandonou. Que verdade! Helena respirou profundamente. Sofia é filha de Ricardo Mendonça, seu pai. Isso é impossível. Papai morreu quando eu tinha 10 anos. Ricardo não morreu, Rodrigo. Ele me abandonou. Helena tremeu. Quando você tinha 10 anos, descobri que ele tinha outra família. Quando confrontei, ele disse que ia nos deixar. Você me disse que ele tinha morrido. Porque era mais fácil para uma criança acreditar que o pai havia morrido do que saber que havia escolhido abandoná-la. Mas Ricardo nunca saiu completamente. Anos depois, quando estava desesperada, ele reapareceu. E Sofia é resultado desse reencontro. Sua irmã por parte de mãe e pai. Onde ele está agora? Morreu há 2 anos. Ele nunca soube sobre Sofia. Sofia sabe alguma coisa? Nada. E você precisa decidir o que fazer com essa informação. O telefone de Rodrigo tocou. Era Carmen, em pânico. Sofia desapareceu. Saiu cedo e deixou um bilhete dizendo que precisava descobrir verdades por conta própria. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Sofia deve estar procurando evidências. Os documentos, Helena disse. Tenho uma caixa com todas as certidões originais no Guarda Fácil, Rua das Palmeiras, unidade 247. Correram para o depósito e encontraram a porta aberta. Sofia estava sentada no chão, cercada de papéis, segurando uma certidão de nascimento e uma foto. Quando os viu, ergueu os olhos com devastação e tristeza. Olá, irmão, disse com voz quebrada. Ou devo chamá-lo de Senhor Rodrigo? O silêncio no depósito era ensurdecedor. Sofia estava cercada por papéis que contavam sua verdadeira história. Rodrigo e Helena permaneceram na entrada, paralisados. Sofia, Helena começou, mas a menina levantou a mão. Me deixem entender isso primeiro. Sua voz estava firme. Sofia ergueu a certidão. Mãe, Helena Mendonça. Pai, Ricardo Mendonça. Os mesmos nomes do manuscrito familiar que você deixou cair no escritório. Ela segurou uma foto. Esta mostra Ricardo, Helena e um menino, que é claramente você quando criança. A semelhança entre nós é inegável. Helena se ajoelhou. Querida, sei que deve estar confusa e magoada. Confusa, sim. Magoada. Sofia considerou. Sim, mas não da forma que imaginam. Como assim? Rodrigo se aproximou. Estou magoada porque acharam que eu não era forte o suficiente para lidar com a verdade. Porque, quando estava ajudando você a descobrir quem realmente é, vocês escondiam quem eu realmente sou. Sofia, só queríamos proteger você, Helena disse. Proteger de quê? De saber que tenho um irmão que pode me dar oportunidades? De descobrir que minha mãe biológica se sacrificou para me dar uma vida melhor? Sofia se levantou. Ou proteger de saber que Carmen me amou incondicionalmente por 12 anos. A perspectiva de Sofia o surpreendeu. Esperavam raiva e devastação. Encontraram aceitação madura. Família não é só sobre sangue. Carmen me criou, me amou. Helena me deu vida e Rodrigo. Rodrigo me mostrou que pessoas podem mudar. Sofia sorriu. Eu não perdi nada. Ganhei mais família. Sofia, sinto muito por tudo isso. Rodrigo disse com lágrimas. Você não sabia que eu existia até alguns dias atrás. E quando descobriu,
mudou completamente sua vida. Sofia segurou a mão dele. Isso não é algo pelo qual se desculpar. Agora precisamos descobrir como seguir em frente. Primeiro, vamos contar tudo para Carmen. Segundo, implementamos o programa de bolsas não só para você fazer a paz com o passado, mas porque há centenas de crianças como eu que precisam de oportunidades. E terceiro, Helena perguntou. Terceiro, vamos ser uma família, estranha, complicada, mas uma família de verdade. 2 horas depois, estavam reunidos no apartamento de Carmen. A conversa foi difícil, mas algo bonito emergiu. Carmen abraçou Helena. Obrigada por me deixar ser mãe dela quando eu mais precisava. Helena segurou as mãos de Carmen. Obrigada por amar minha filha melhor do que eu jamais poderia. Agora vamos falar sobre o programa de bolsas, disse Sofia. Planejaram juntos a Fundação Isabela Sofia, nomeada em honra das 2 meninas que mostraram a Rodrigo o poder da juventude. O programa ofereceria mentoria, suporte familiar e comunidade de apoio. Quero que Carmen seja a diretora, disse Sofia. Ela entende como apoiar crianças que precisam de oportunidades. Você criou Sofia. Essa é a única qualificação que importa. Rodrigo concordou. 6 meses depois, a fundação havia se tornado realidade. 50 crianças foram selecionadas, cada uma pareada com outra para ensino mútuo de idiomas e culturas. Sofia continuava morando com Carmen, mas passava fins de semana com Rodrigo. Helena havia ressuscitado oficialmente e trabalhava como coordenadora educacional. Marcos havia falecido em paz. Isabela, primeira beneficiária da fundação, estudava em escola internacional e mantinha um blog inspirador. O manuscrito foi doado à Biblioteca Nacional, tornando-se estudo de caso sobre reconciliação e narrativa curativa. Em uma tarde de setembro, Sofia apareceu no escritório de Rodrigo. Irmão, posso fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter perdido 12 anos da minha vida? Não me arrependo, Sofia. Se as coisas tivessem sido diferentes, eu poderia não ter me tornado quem precisava ser para ser seu irmão. E você poderia não ter tido Carmen como mãe. Então você acredita que tudo aconteceu por uma razão? Acredito que às vezes a vida nos quebra para que possamos aprender a nos reconectar de formas mais belas. Rodrigo sorriu. E que as melhores histórias são onde as pessoas se encontram quando mais precisam. Sofia se dirigiu à janela. Sabe o que mais aprendi? Que perdão não é esquecer o que aconteceu. É escolher escrever um final diferente para a história. Rodrigo ficou ao lado da irmã observando a cidade. Sofia, obrigado. Por quê? Por me salvar de mim mesmo, por me mostrar que nunca é tarde demais para ser quem você deveria ter sido. Sofia segurou a mão do irmão. Foi um prazer, irmão. E pela primeira vez, Rodrigo se sentiu verdadeiramente em casa. Não no luxuoso escritório, mas na presença das pessoas que havia aprendido a amar mais do que a si mesmo. A história que começou com isolamento e amargura terminava com conexão e esperança. 50 crianças talentosas estavam descobrindo que seus sonhos não tinham limites, porque uma menina extraordinária havia encontrado o caminho para o coração de seu irmão perdido. O manuscrito cumpriu seu propósito, reunindo uma família fragmentada e criando uma nova família muito maior. Rodrigo compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na profundidade das conexões humanas que escolhemos cultivar. A jornada de um homem amargo para um irmão amoroso estava completa, mas a história que escreveriam juntos seria ainda mais bela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Sofia e Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a sabedoria de Sofia ao transformar a vida de seu irmão e com a coragem de Helena ao orquestrar essa reconexão familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na capacidade de perdoar e na generosidade de usar nossos recursos
para transformar outras vidas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.